Fala amigos, fala amigas, começando aí a nossa live Vida Acadêmica. Hoje a gente vai estar recebendo aí o professor doutor Edivaldo de Farias. Já já a gente vai iniciar aqui o bate-papo com o professor Edivaldo. O professor Edivaldo aí é referência nossa aí da educação física, da área da saúde. E a gente vai estar batendo hoje um papo aqui com o professor Edivaldo de Farias, que já está entrando aí, a gente já vai convidá-lo aqui para entrar com nossa live semanal. Estou enviando aqui o convite, professor. Fala, Professor, meu garoto! nossa senhora, que honra ter o meu orientador de TCC aqui comigo numa live falando sobre TCC, sobre trabalho científico. Muito feliz de estar aqui hoje recebendo o senhor professor Edivaldo. Tá Seja me muito ouvindo bem-vindo, bem, né? professor. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Me ouvindo bem e vendo bem, né? Vendo bem não tem muito para mexer, não tem muito para melhorar, não. Ouvir bem a gente pode melhorar a audição aqui. Como é que vai, cara? Como é que você tá? Nossa, estou muito bem. Tô nessas semanas, né? Acho que essa é a sexta semana, falando de TCCs. É? Hoje eu estou aqui lá pelas orientações e pelos caminhos que eu tive, aí, a oportunidade de ter sido seu aluno. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje contigo nesse bate-papo, né? E seja bem-vindo, Essa professor. expressão TCC é uma palavra que tem gente que quando ouve altera a frequência cardíaca, a pressão arterial, né? Altera tudo. É verdade, é verdade. Prazer gigantesco. Prazer enorme estar aqui. Quanto tempo nós não nos falamos, não é isso? É Realmente verdade. tivemos a honra de trabalhar junto. E Nossa, que depois honra. você como professor na universidade lá, você acabou voltando como professor na universidade que você se formou. Nós ainda tivemos oportunidade de conversar sobre TCC, né? Não necessariamente trabalharmos juntos, mas tínhamos lá, você estava entrando para essa disciplina, enfim. E aí, interessante que algumas pessoas que iam fazer TCC com você, eu já não estava mais dando a disciplina, diziam assim, pô, o Erdi parece até você. Pô, o Erdi parece até o Edivaldo. Eu falei, não, pô, o Erdi parece o Erdi. Agora, se ele tem lá um caminho que ele está fazendo você seguir, amigo, ouve o que ele está te dizendo. Porque se ele chegou aqui, é porque ele passou por isso que você está passando. Mas, enfim. Nossa, Inclusive, nossa. é muito triste, né, Erdi? Assim, a gente olha assim, uma trajetória, quanto tempo você tem de formado já? Tem É, aí eu já uns tenho, eu já tenho 18 anos de formado. 18 anos de formado, exatamente. Então, há 18 anos atrás, o TCC já era uma exigência, mas de poucas instituições, né? Poucas instituições. Depois ele virou entrou para as diretrizes curriculares, entrou para as diretrizes de curso. E hoje você vê, lamentavelmente, algumas instituições de ensino que anunciam como diferencial, olha, não tem TCC. Em curso de pós-graduação, não tem TCC. Exatamente. Interessante, né? Interessante e triste você ver isso, né? Na pós hoje não é obrigatório. Não é obrigatório, exatamente. E, inclusive, algumas na chamada, elas fazem duas chamadas. É interessante como é que. Quer dizer, é interessante e triste, né? De você ver que as duas chamadas. Quer dizer, e quando eu coloco isso na chamada, eu estou entendendo que isso é um diferencial do meu produto, né? Uma é o preço baixo, a outra não tem TCC. É como se dissesse assim: olha, você não vai ter dificuldade nenhuma, é só pagar esse precinho aqui que lá no final você recebe o diploma. Não, e o pior de tudo é você ter hoje o consumidor com um certo prazer de ver essa notícia, porque ele não entende por que a gente está, né, aqui falando sobre o TCC. Porque o TCC ele é fundamental para a formação profissional, é a forma que ele tem que se destacar no mercado de trabalho, assim como foi comigo. E hoje você tem, né, o profissional que quer ir para a academia e simplesmente não passar por essa trajetória acadêmica. Ele passa, É. ele sai com muita fragilidade. Muita fragilidade, exatamente. E aí é interessante, porque e na nossa área especificamente, né, a área da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, você vê que o tempo todo, novos conhecimentos, novas investigações, o tempo todo. As pessoas querem se dizer diferenciadas porque têm conhecimento.
Mas como que chega no conhecimento? Como é que chega nisso sem passar Uhum. pela pesquisa? Como é que a pessoa quer chegar no trono sem passar pela ciência, né? É um negócio estranho. Eu tinha uma ideia, eu acho até que isso, de alguma forma, começa o nosso papo, que eu contava assim, olha, vamos imaginar, eu sempre disse isso, que eu ainda tenho essa esperança de um dia uma pessoa que escreve peça de teatro construir essa peça que ia se chamar TCC. Não sei se ia ser uma peça de comédia e tal, mas eu dizia assim, olha, é como se você estivesse pedindo para entrar. Eu costumo papo assim, rapidamente, dizer assim, olha, em português, os níveis de ensino, eles se auto-explicam pelo nome. Básico, o fundamental, que está na base, o médio e o superior. Acima do superior não tem nada, porque graduação, especialização, mestrado, doutorado, tudo faz parte do nível superior. Então, quando você chega nesse nível, eu dizia para o aluno, às vezes eu falava isso abrindo, falo às vezes, né? Abrindo a disciplina, abrindo, enfim, metodologia. Olha, você aqui, você está botando o pé, você está se candidatando a entrar para o mais alto nível de formação profissional. O cara tem formação superior. Eu digo, ó, acima do superior, amigo, só o céu. Né? E eu digo assim, é como se você estivesse pedindo para entrar num castelo, onde a base, né, tem uma pessoa na porta, e você está dizendo que quer entrar para aquele mundo ali, no primeiro piso, onde você produziu alguma coisa, e você vai ter que entregar um passe. E esse passe é o seu TCC. Você está dizendo assim, olha, eu posso entrar para isso, eu posso fazer parte do nível superior, aqui do templo do nível superior, porque eu tenho aqui a minha produção, aí entregava o seu TCC. Aí você ficava ali no primeiro andar. Quando você queria passar para o segundo andar, que era o da especialização, você tinha que entregar um outro passe mais sofisticado. Né? Eu dizia assim, ó, nesse templo, o que roda na circulação, na tubulação dele, é conhecimento, é saber. Lá não tem achismo, o achismo fica para fora. Lá é saber. Aí você passa para o segundo andar. No segundo andar é o andar do especialista. Aí você já não vai encontrar tanta gente e você vai ter que entregar um passe mais sofisticado, que é o trabalho de conclusão lá da especialização. Mas aí você começa a gostar dessa ideia e quer ir para o terceiro andar. Você quer fazer um mestrado, você quer fazer pesquisa e tal. Você vai ter que entregar um outro passe, que é mais sofisticado ainda. Esse agora é Gold. Entendeu? Aí você tem que escrever uma dissertação. Aí tem lá uma pessoa que vai receber. Eu até explicava por que as bancas têm que ser sempre pessoas de um nível de formação um pouco mais sofisticado em relação a quem está se candidatando. Porque eu digo, eu não posso botar na porta para selecionar alguém igual está sendo selecionado. Por isso é que na sua banca tem que ter no mínimo um especialista, na banca do especialista tem que ter no mínimo um mestre, e assim vai. Aí explicava isso. E aí você entra para o terceiro andar, já está lá, né, no mestrado. Pô, mas eu quero ir lá para a cobertura. Para ir para a cobertura, amigo, tem um outro passe, e esse é o Platinum. Aí você tem que ser original, você tem que produzir alguma coisa que seja sua, você tem que ser autor. Eu ainda brincava assim, ó, você aqui, lá você deixa de ser ator para ser autor. Depois que você tem esse passe e chega lá em cima, aí você tem janelas, onde você tem vista para o mar, vista para a montanha. Então ninguém vai subir por fora. Ninguém vai se agarrar na parede e chegar lá. Você não vira autor de nada só porque você acha que alguma coisa é. Você tem que produzir, tem que investigar, tem que ter método, tem que ter. Né? E aí explicar. Enfim. Aí quando você vê uma instituição de ensino no país, aí, várias, que anunciam que para você ser especialista, né, o especialista é aquele cara que tem um olhar diferente sobre determinado fenômeno, sobre determinada coisa. O cara é especialista em treinamento de força. Aquele cara conhece mais, investigou mais, conhece mais minúcia, mais detalhe do que uma pessoa que não é um especialista. Eu disse sempre assim, ó, você quer levar a mamãe, o papai e a vovó um médico para identificar alguma coisa. Você leva num especialista. Então é aquele cara que tem um olhar diferenciado. Quando você vê uma instituição oferecendo especialização, sem a pessoa se dizer especialista e produzir nada, ela simplesmente vai pagar mensalidade e assistir aula. Aí é aquela expressão, né, que é muito duro, mas eu tenho o direito de dizer isso. Estamos como estamos porque somos como somos. Aí você vai ver nos rankings internacionais, você encontra colegas nossos se destacando no planeta inteiro, em grandes instituições, vai ver o nível do país como um todo, a gente está quase na rabeira da cadeia alimentar, com um nível de educação pífio, porque ninguém pesquisa nada, todo mundo tem opinião sobre tudo, e eu imagino que você ainda lide com isso, porque eu ainda lido com isso.
A pessoa quer terminar e você vai falar de TCC, metodologia da pesquisa. Cara, para que isso? Para que você está estudando? Para que você tem que fazer pesquisa? Porque você tem que parar de achar as coisas e tem que ter certeza daquilo que você investigou. Então, o primeiro passo é você gostar da profissão que você escolheu, querer continuar crescendo e ter alguma certeza ou reduzir o seu nível de dúvida em relação a um assunto qualquer, que seja do seu interesse. Então, e isso foi você lá atrás, querendo aquela coisa de uma lesão da coxa, não era isso? Alguma coisa assim, né? Um Isso. trabalho sobre lesão no futebol, que era uma coisa que você já estava envolvido no futebol. Resultado disso, os anos passam, eu encontro você como fisiologista no Vasco da Gama. Não é à toa, ninguém chegou, você não chegou lá porque você deu sorte, entendeu? E o que eu estou Nossa. falando aqui não é rasgando cedo, é fato. Quando eu chego lá Não, e vejo você pilotando um projeto de construir um currículo, uma metodologia dentro de um clube com alto rendimento, eu digo assim, ó, está explicado por que a pessoa começa lá atrás, porque fazer ciência, para mim, Redi, é assim, é você colocar um ponto de interrogação onde todo mundo coloca ponto final. A pessoa diz assim, é isso. Aí você vai e pergunta assim, coloca em cima, é isso mesmo? Mas é isso como, com quem, onde, em que situações? Né? Eu lembro você, no teu trabalho lá no Vasco, atuou naquele centro lá de prevenção de lesão. Olha só, não é exercício de futurologia, não era um templo da cartomancia. Era pegar todas aquelas variáveis, trabalhar nelas porque elas impactavam em lesão. Era o CAPRE, né? é, Junto com isso lá, o Laboratório da Fisiologia e você criando uma metodologia de trabalho, olhando para a categoria de base. Ninguém chega nisso simplesmente porque tem uma opinião. Entendeu? Então, é triste. sensacional. E eu acho que a gente continua fazendo diferença porque ainda tem pessoas assim como você que continuam exigindo que o estudante que vai botar a mão no diploma, ele não vai apenas botar a mão no diploma. Né? Não é assim, a instituição de um lado querendo vender o diploma, do outro lado o aluno querendo comprar e aquele professor no meio atrapalhando a negociação. Não pode ser isso. Tem que ter produção, você tem que sair melhor do que você entrou. Esse é o papel nosso de orientador. Fazer com que aquela pessoa, aquele estudante ou aquela estudante que está ali saia melhor do que entrou. É isso. Ciência é isso. Não, e eu tenho muitas histórias, porque assim, a gente vai falar de método, metodologia, mas no final das contas, eu acho que o que a gente está falando é de negócios. O TCC, ele é um negócio, né? Ele foi o princípio, o início da gestão de carreira. Através do meu TCC, eu tive todo um caminho norte para minha carreira. E eu lembro de algumas situações. A primeira é que o pessoal tinha muito medo, né, do professor Edivaldo no TCC. Nossa, professor Edivaldo, tal. Mas na verdade eu acho que o medo era pela carência desses alunos com relação ao conhecimento, porque eu no meu quinto, sexto período eu comecei já a estudar o que eu queria para o meu TCC. E quando eu tive a primeira conversa com o professor Edivaldo, ele falou: olha, tem o professor Fábio Ganini, conversa lá com ele, que ele é do futebol, eu sei que ele trabalha também lá com preparação física. Na época o Fábio estava até no Vasco, no profissional, Isso aí, isso e aí. depois ele saiu, mas ele era da fisioterapia, conversa com ele e tal. Mas eu lembro que algumas coisas que você passava, assim, algumas frases que foram muito impactantes. A primeira era: ninguém pode saber mais do seu estudo, do seu TCC, do que você. Você tem que chegar na banca, ninguém pode te questionar, porque você ficou lá um ano estudando aquilo, é inadmissível que alguém saiba mais do que você. E eu lembro que quando eu chegava, Edivaldo, na sala de aula, para mostrar lá a orientação, você nem olhava direito. Não, você pegava pesado em todo mundo, descascava em todo mundo, porque todo mundo com fragilidade. Quando você olhava o meu trabalho, isso aqui, ó, é assim, ó, é isso aqui, ó. Mas o meu trabalho, ele tinha sido construído não naquele dia, ele estava sendo construído já há alguns meses. Por quê? Porque eu levava a minha prática para a universidade. Eu comecei a ter interesse, motivação de Você descobrir começou a fazer algo. perguntas antes. Enquanto todo mundo só tinha certeza, você começou a ter dúvida muito antes. A vida do Exatamente. o pesquisador é o cara que tem dúvida. Ele tem certeza de muito pouca coisa, porque ele só tem certeza daquilo que ele investigou. E mesmo assim,
é o que eu chamo de nós temos as nossas poderosas verdades provisórias. E aí rolou uma conversa, eu lembro na época, assim, não, porque eu fui chamado para explicar por que eu estava protegendo um aluno. Esse aluno era você. Isso, eu não Por que você está sabia protegendo? disso. Eu fui chamado para perguntar por que você estava. Não é o que você protege, que vieram colocar aqui, foram lá na coordenadora reclamar, que você, eu não questionava muito, eu não ficava apertando, exigindo. Aí eu disse, na época, a minha coordenadora falou: olha, se eu fosse você, eu, ao invés de me perguntar, o Maurício aí, Maurício Júnior. Maurício Júnior é um cara, tem lá o Bené também, voleibol. Prazer, sejam bem-vindos. Eu falei com a coordenadora, minha chefe, assim, o coordenador, o fulana, quer que eu traga o trabalho desse aluno, do Erdi, e eu pego qualquer um outro da turma e mostro para você entender por que eu estou apertando mais quem está precisando crescer mais. O Erdi já começou a fazer esse estudo dele, ele está conversando com o Ganime, está fazendo isso. Ah, é? Eu falei, é. Agora, as pessoas querem chegar lá com qualquer coisa, coisas copiadas de algum lugar, e não querem que eu faça o meu papel? Ah, entendi, porque disseram que você protege, que você está passando a mão na cabeça dele. Não, eu não estou passando a mão na cabeça dele, eu estou incentivando ele. Entendeu? Eu estou incentivando. Agora, o incentivo para ele é assim, ó, tá muito bom, mas tem pouco, tem que pesquisar mais, eu quero mais estudo, mais referência. E você voltava com um caminhão de referência, eu sei lá como é que você fazia, porque na época não era a internet que é hoje. Né? Então tinha que ir lá, aí assim, eu pedia, ó, mais 2 referências de cada subtópico aqui, aí você trazia 5 de cada. Entendeu? Isso aqui não é, a gente não montou uma live, não é live do amor para rasgar cedo, é fato. O fato é que o tempo andou e você chegou onde você chegou. Eu lembro que eu recebia, Edivaldo, porque assim, falar do isocinético naquela época era muito difícil, porque eu mandava mensagem para alguns professores aqui no Brasil e não me respondiam. E aí eu comecei a mandar lá para fora. E Aí eu você reteve um recebi em retorno casa. melhor, não foi? Aí eu lembro uma vez que eu levei para a sala de aula o artigo e o cartão do professor lá de fora. Eu falei, aqui, de volta o cartão que você pegou o cartão. Rapaz, com esse cartão aqui você entra até em qualquer lugar. Foi. Aí foi quando nós nos surpreendemos assim. Os colegas aqui de universidades aqui no Rio de Janeiro não te retornavam. Aí você manda para lá, o cara te manda o artigo traduzido, porque tinha um outro idioma, ele manda no inglês, manda um cartão pessoal. Eu falei, pois é, meu. Por isso é que lá as coisas andam. Por isso. Eu lembro bem dessa cena, desse fato, de que você teve mais retorno de pessoas que eram de fora. Verdade. Entendeu? E aí você começou a andar e começou a se destacar cada vez mais. Quando foi para a hora da tua defesa, realmente você teve lá uma banca, né, um júri muito bom, mas que as pessoas, na conversa prévia, né, sem você estar na presença, as pessoas diziam assim: olha, eu não tenho nada para perguntar para esse menino, eu só tenho que saber se ele sabe isso que está aqui, mas acabou, não tinha lá. Eu lembro que você falou o seguinte. Foram 4 na banca, né? Você, o Ganime, Isso, o isso, Rogério Emílio e o Rogério Duarte. Foram 4. isso. Eu lembro que você falou assim, porque ficou muito robusto o meu trabalho, tanto que a minha dissertação de mestrado foi praticamente a sequência do meu TCC. E o doutorado a Foi. mesma coisa. Olha a importância e o É, caminho onde me levou. E eu lembro que você falou assim, rapaz, você criou um problema. Porque agora eu vou começar a avaliar os colegas se baseando nesse trabalho aqui. Você criou um problema para os colegas. Exatamente. Exatamente. Porque primeiro que você foi falar de uma coisa que não era abordado na graduação. Não era um conhecimento que ele era passava-se porque você foi além da graduação. Então, você tinha ali no júri, ali na banca, pessoas que entendiam disso, mas não com profundidade. Então, na verdade, lá se materializou aquilo que nós falamos no início. Olha, lá você tem que ser a pessoa que mais conhece o seu trabalho. Isso aconteceu com algumas pessoas. O Rogaciano, por exemplo, entrou aqui. O Rogaciano, meu querido Rogaciano, lá do Taekwondo, ele foi fazer um trabalho na área de gestão de pessoas. Cara, isso não se discutia na educação física. E aí, quando ele chegou lá, previamente, as pessoas diziam assim: Edivaldo, tem alguma coisa que você queira que pergunte para o Rogaciano? Não, porque o trabalho dele, cara, é um trabalho para administradores. Entendeu? Porque, assim, eu sempre me interessei muito por aquelas pessoas, por aqueles estudantes, e até hoje me interesso, por gente que quer fazer diferente da maioria. Porque, como você colocou, e eu concordo contigo,
é uma poderosa ferramenta do marketing pessoal, o TCC. Você bota o pé no mercado mostrando assim, olha, eu sou diferenciado porque isso aqui me interessa e me interessa tanto que o meu estudo está aqui. E não é por acaso que o título do TCC vem no certificado. Ele vem no teu histórico, junto com as suas notas. Então, ali você se diferencia. Eu já participei de processo seletivo, entrevistando, contratado por academias e clubes, onde eu pergunto, que eu fosse seu TCC? Aí a pessoa fala de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela pretende atuar. Eu digo, mas vem cá, mas se você está se habilitando para trabalhar aqui na área de aula coletiva, por que seu TCC foi sobre atividade aquática? Sobre natação para beber? Não, é porque, na verdade, tinha um grupo, tinha um não sei o que eu fiz em dupla. Aí você já começa a ver que a pessoa, na verdade, ela fez assim, efeito do treinamento de força no ganho de força. Ponto. Que eu digo que é a famosa tese dos corpos molhados, né? Que diz que todo corpo, quando entra na água, molha e quando sai, tende a secar-se. Ou seja, o óbvio. E aí, cara, o mercado ele tem muito mais pessoas óbvias do que pessoas diferenciadas. Entendeu? E isso começa, claro, no desempenho, na atitude. Você sabe muito bem que o mercado não é só competência técnica. Mas quando se trata da competência técnica, esse pensamento científico, no sentido de investigador, que a gente tem que quebrar um pouco essa coisa de que pesquisador é aquele cara de cabelo arrepiado. Tudo bem que o meu até fica meio arrepiado, você já não está tão arrepiado assim, porque já não tem nem tanto cabelo aí, mas a gente sabe muito bem que a figura do pesquisador não é aquele cara com cara de Albert Einstein, é simplesmente a pessoa que gosta de estudar, de conhecer mais do que a maioria conhece. Ele quer entender os porquês, ele coloca as interrogações. Então, como você colocou, não foi por acaso que você acabou indo se diferenciar em alguma coisa que você começou lá no meio da sua graduação a querer saber mais do que a maioria. E deu no que deu. Você vai, hoje encontro você com 2 cursos, com 2 doutoramentos, com trabalho publicado. Quando é que você começou a ser obrigado a ler e a produzir tal? É lá na graduação. É lá. Entendeu? Então, esse é o ponto. Não, É e simples assim. a importância de bons professores para estimular, né, o aluno. E tem muito aluno que tem medo, né, de ser questionado, né? Eu lembro uma situação durante a sala de aula que teve um aluno que chegou, não vou lembrar quem era o aluno, mas me chamou muita atenção e achei muito engraçado, porque o aluno chegou, estava conversando, apresentando o trabalho, e aí falou com uma coisa no sentido que queria avaliar o nível de força dos músculos. E aí você perguntou assim, mas qual músculo? Aí ele ficou nervoso, ele, todos? Aí você, todos? Inclusive o esfíncter? Aí eu lembro que ele foi ficando nervoso, foi ficando... Mas assim, olha o momento importante na graduação dele sofrer essa adrenalina, esse questionamento, porque todos os questionamentos que eu tive ali no TCC me ajudaram a chegar no mestrado, a chegar no doutorado, que a gente é questionado o tempo todo. Eu tive Nossa, momentos com diretores, presidentes de empresa, pessoas importantes que questionaram em algum momento o meu trabalho, eu tive que saber, né, argumentar. Então, essa experiência, ela vem lá do TCC. nossa. Então, ter essa vivência foi importantíssimo. E assim, vamos definir o que é o bom professor. Como você falou, tem o bom professor. O bom professor não é aquele cara, não é o gente boa. Assim como no treinamento de força, no princípio da sobrecarga, é a carga um pouco acima da sua capacidade que faz você ganhar força, que faz você hipertrofiar, não é? Quem é o professor de qualidade? É o cara que te aperta, é o cara que te exige, é o cara que te cobra. Né? No fundo, você tem que ficar um pouco aborrecido, irritado com o teu orientador, com o teu professor, porque ele está te desafiando. Cara, lá na frente você vai dizer, cara, porque aquele cara me apertou, eu desenvolvi uma capacidade de resolver problema, de ir em busca, que aquele outro professor gente boa que só batia no meu ombro, entendeu? Eu dei um exemplo da Gabriela, querida Gabriela, que trabalha com você hoje ainda aí na universidade, aí na Estácio, né? Gabriela fazendo um trabalho com paralisado cerebral, com pessoas tetraplégicas praticantes de uma modalidade que quase ninguém conhecia, né?
E aí ela foi conversar com alguns professores, todo mundo dizia assim, não, não, é melhor desistir, porque não tem nada publicado sobre isso. Aí ela veio no corredor triste, ela conta essa história até hoje. Ah, Divaldo, acho que eu vou ter que mudar meu tema, estou muito chateada, porque era o Power Soccer, né? E é porque me disseram que não tem nada publicado sobre isso. Aí eu virei para ela e falei assim, Gabriela, qual é o seu problema de ser inédita? Se não tem nada, você vai ser a primeira. E aí, quando nós fomos fazer o levantamento bibliográfico, Redi, só tinha um artigo publicado no mundo. E mesmo assim não era com praticante, era com pessoas tetraplégicas, usuários de cadeiras motorizadas, mas eles não eram praticantes de Power Soccer. O trabalho dela foi inédito, foi para congresso, foi publicado. E aí hoje, olhando, ela diz assim, até hoje. E aí ela vai depois, mais tarde, para um mestrado na UERJ, e aí vira uma professora universitária, trabalha com a disciplina de atividade motora adaptada, porque começou lá atrás a querer saber aquilo que ninguém queria saber, a perguntar aquilo que ninguém perguntava. Entendeu? Então, mas o cara... não, ele foi um bom... Defina o que você chama de bom professor. Ele é o carrasco ou ele é uma mata? Tem até um site, né? Carrasco e Mamata. Tem esse site, não sei se você conhece. Eu lembro que você falava. Tem esse site. Eu digo, olha, orgulho... professor, coloquei lá e deu 100% carrasco. Orgulho. Eu fico preocupado se eu fosse considerado mamata, gente boa. Que não, tudo bem, tá bom. Eu estaria formando uma pessoa conformista, alegre e medíocre. Entendeu? Eu prefiro formar Carlos Herdi, prefiro formar Rogacianos do que formar Zé Ruelas. Então, professor, mas eu vim aqui fazer, tá, mas eu soube que você é muito exigente, então eu falei, cara, se você já chegou assim, eu acho que você poderia... você tem a opção de escolher alguém diferente, porque eu vou exigir sim de você, e eu sempre disse isso, olha, você vai assinar o seu trabalho, eu não sei qual é o valor que você dá para a sua assinatura, mas embaixo da sua assinatura vem a minha, cara, e a minha é meu patrimônio. Então, o olhar da ciência, e hoje, né, lidando na área de negócio, na área da gestão, eu digo assim, como é que alguém num negócio toma decisões sem em busca de informação consistente? Então, em qualquer que seja a área, do desenvolvimento da criança, né, do desenvolvimento psicomotor, da neuroaprendizagem até os negócios, as tomadas de decisões são baseadas em fatos, em evidências, em coisas que são construídas com base na ciência. Então, não tem como ser diferente. É aquilo que eu disse lá no início. A profissão é de nível superior. E aí, dentro disso daí, tem uma hora que você tem que definir o que você escolheu para a gente conversar, né? Que é metodologia. Metodologia. Professor, tem esse negócio de metodologia? Não, amigo, não é esse negócio de metodologia. Eu sempre brinquei assim, olha, metodologia, eu disse assim, lembra a receita culinária? Tá, receita culinária. Se divide em duas partes. Qual é? Quais são? Ingrediente e modo de preparar. Pois é, amigo, isso é metodologia. Ingrediente é sujeito da pesquisa, instrumento, como é que vai fazer, parará. Modo de preparar, como é que você vai produzir o resultado que você quer. Eu tenho até um dia desse olhando os arquivos aqui, eu achei esse material, né? A banca quer saber. Eu dava isso pro cara assim, a banca quer saber. Olha, a banca não quer saber se você fez uma absurda revisão da literatura. Ela quer saber se você conhece o assunto. Mas ela quer saber mesmo o que você queria investigar, por que você escolheu isso, como você fez, de que resultado você encontrou e o que você vai fazer com isso. E essa pergunta, ela é torturante. E aí, meu amigo, quando eu estava fazendo a minha defesa lá do doutoramento, que tinha um júri lá de quase um time de futebol, a primeira pergunta que o professor da Universidade do Porto fez para mim é, olha lá, professor, o que vais fazer com o resultado que encontraste? Aí eu lembrei de mim, assim, cara, eu pergunto isso, os caras ficam dizendo que eu estou torturando o cérebro, mas ele quer saber assim, para que isso funciona? Vai usar isso em quê? Você descobriu agora que esse tipo de treinamento é melhor com pessoas que estão passando por um processo de perda de massa óssea. Tá, agora o que você vai fazer com isso? Então, né, eu falava, olha, metodologia é você definir os elementos que você vai manipular para fazer o que você está dizendo que quer fazer, para responder essa pergunta que você tem na cabeça. Qual é a sua dúvida? Professor, não tenho dúvida de nada, então você não pode estar aqui. Você tem certeza de tudo, filho? Você é uma cartomante, você é o quê? Entendeu? Então, professor, como é que é isso assim? Não sei. Professor, não sabe? Não.
eu nunca pesquisei isso. Eu tenho uma opinião, mas a minha opinião é igual à sua. Agora, disso que a gente está estudando, que eu venho fazendo, isso eu tenho algumas convicções. E mesmo assim, tem sempre reticências no final. Essa dúvida que fica, porque aqui no Brasil a gente tem o hábito, né, de observar os trabalhos de TCC, sempre são aqueles que já foram respondidos, né? O efeito da atividade física em idosos. Você já sabe a resposta disso, mas se reproduz, tudo bem, fortalece a ideia, isso é pesquisa, não tem problema nenhum. Mas aí quando você vai lá para fora, você percebe que o aluno, principalmente de graduação, ele é estimulado aos estudos originais, aos estudos inéditos, para que ele possa contribuir com alguma política. Pode ser a política privada, a política pública. No meu caso, meu TCC ele contribuiu para uma política de uma empresa privada, um clube de futebol, onde, ao verificar que uma equipe, uma categoria sub-17 não tinha os mesmos níveis de força de equipes profissionais, deveria se ter cuidado na promoção imediata desses jovens, porque o risco de lesão era sempre maior. Isso impactou ali internamente a empresa. E o aluno ele não percebe isso, né? O quanto o estudo dele pode impactar, né, algo que ele está fazendo. E aí talvez ele vá preocupado no seguinte aspecto: eu preciso me livrar desse trabalho, né? E ele não traz isso ao seu favor para o diferenciar no mercado de trabalho. E ele encara o orientador que está fazendo pergunta para ele como um problema. O Rogaciano lembrou aqui de uma coisa que eu falava e falo até hoje. Eu dizia assim, gente, olha só, aqui vai rolar mais ou menos assim. Você paga um dinheiro, eu ganho uma grana muito boa, ganho um salário muito bom para fazer as perguntas. Você paga um dinheirão para ir em busca das respostas. Nesse processo, vai ter crescimento de todo mundo. Então, vamos em frente. Eu não estou aqui para te dar resposta para tudo, eu estou aqui para te fazer a pergunta. E eu sempre dizia uma coisa que era slogan da TV Futura durante muito tempo, que o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Verdade. Essa coisa da pergunta, o ponto de interrogação, cara, ele é a origem da ciência. Porque o homem começou a fazer ciência quando ele começou a querer explicar o porquê das coisas. É porque é. É porque Deus quer. Não tinha ciência, não precisava. No momento que ele pergunta assim, por que isso, por que aquilo, como é? Aí, e se mudar essa condição, o que acontece? Pronto. Instalou-se o pensamento científico. E hoje, na nossa área, na área da saúde, na área da qualidade da vida, do bem-estar, amigo, a cada momento, a cada instante, você tem alguma coisa nova que gera um efeito diferente em alguma coisa que nós podemos fazer para melhorar a vida das pessoas. Se a gente abandonar a estrutura e transformar numa obrigação, que eu tenho que entregar de qualquer jeito para me livrar, para ter a nota mínima para passar, a profissão não precisa ser de nível superior. Ela pode ser uma profissão de nível médio. Porque no nível médio ninguém pede um trabalho de conclusão com esse nível. Sabe por quê? O nível médio é o nível operacional. Ele forma executores. Muito importante, altamente relevante, mas ele forma técnicos. E eu te falo isso muito à vontade porque eu fiz um curso técnico profissionalizante. Eu sou egresso da Escola Técnica Federal de Química. Eu aprendi como fazer. Agora, por que fazer, eu não aprendi no ensino médio. Eu fui aprender no nível superior. Hoje você encontra, eu conheço tantos protocolos de avaliação. Tá, neste caso aqui, qual você vai usar? Esse aqui. Por que você vai usar esse? Porque esse é o melhor, mas é o melhor por quê? Não sei, eu digo, amigo, se você não sabe por que você está usando esse, você está refém de uma escolha aleatória. Você tem que ter critério. E ter critério significa saber por que vai usar esse ou aquele método. Aí você se depara com situações tipo, o cara quer ver o ganho na autonomia funcional daquela pessoa que tem uma alteração na marcha, idosa, enfim. Como é que você vai fazer isso? Com questionário. Eu digo, peraí, questionário? Você quer ver se a pessoa está andando melhor, se a marcha dela está mais equilibrada? Perguntando? Não, amigo. Como é que a gente avalia que a pessoa está com a marcha assim ou assado? Avaliando a marcha. Como é que eu vou fazer um questionário para perguntar? Questionário serve para perguntar se o brigadeiro da festa está bom ou não está, se o chopp está gelado ou não está. Então, na hora de escolher um instrumento, você tem que saber assim, esse instrumento me dá a condição de saber o que eu quero saber? Eu já vi coisas assim bárbaras, sabe? De você falar de qualidade de vida perguntando para o parente. O parente acha que a vida daquela pessoa melhorou. Então melhorou, não, amigo. Você perguntou uma opinião.
Então, em metodologia, era uma parte assim, muito sofrida, depois da escolha do tema, né? Era uma parte muito sofrida, porque É, todo mundo achava que tudo se resolvia com um questionário. Tudo se resolvia perguntando para a pessoa. Quando, na verdade, não quer dizer que as ferramentas que são entrevista, questionário, que elas não são importantes, mas você tem que saber assim, qual é a melhor forma de saber isso que eu quero saber. Você deu o exemplo verdade. aí. Você teve dificuldade lá porque você dependia de uma máquina isocinética. Né? Na época tinha duas. Tinha uma na clínica lá Fiz o da barra. universidade, né? Na Fisiobarra, e tinha uma outra que, se eu não me engano, estava no Flamengo. E acho que É, tinha uma terceira que estava no Sul. E aí, amigo, não dá. Ah, não, eu vou perguntar para o atleta se ele está se sentindo melhor. Não, não, não pode ser, entendeu? Eu lembro que eu fiz uma pergunta, eu fiz um estudo para verificar quantos equipamentos isocinéticos tinham no Brasil. A gente tinha no Instituto Coen, em São Paulo, a gente tinha o Isso, Rev 9000, que era o equipamento mais moderno da tecnologia. E a gente tinha um isso. no Vasco. Eram dois no Brasil. Aí você tinha o Cybex na Fisiobarra, o Cybex no Flamengo. Só que você tinha no Uruguai 10 equipamentos Rev 9000. Eu lembro que você falava assim, pô, como é que pode um país daquele tamanho, É, né, o Brasil imenso, e a gente só ter dois equipamentos, né? Por quê? Porque entra muito na questão educacional, né? A gente combate o isso. tempo todo, Edivaldo, do charlatão. A gente É, veio para cá porque hoje a sociedade ela vive num ambiente onde a rede social, o jovem ele está olhando ali aquele indivíduo que não é baseado em evidência, na maioria das vezes, e aí ele passa informações que não são baseadas em evidência e muitos transmitem e acabam, né, seguindo esses personagens. eu acho que a ligação falhou, e aí tem gente que acha que é baseado em vidência e não em evidência. O cara, não, porque fulano disse que tem certeza que é. Mas por quê? Do alto de qual autoridade alguém disse que isso é assim se ele nunca testou? Não, mas isso todo mundo sabe. Né? Então, o Hércules está aqui também, meu grande, meu querido Ah, Hércules. O Hércules esse aí é batia muito fera. e bate até hoje nisso. Não, mas o Hércules é sinistro. Não, ele não é sinistro, amigo. O Hércules é um estudioso, o Hércules é um pesquisador. Ele fala daquilo que ele sabe. Por isso que ele não fala de um monte de coisa. E aí a pessoa pega pílulas de cada área de conhecimento, pílulas de cada disciplina na graduação, a gente está falando principalmente da graduação, e passa a achar que é o entendido de tudo. Aí quando vai para o mundo do trabalho, encontra um cliente que pergunta assim, professor, mas por que eu tenho que fazer esse treino? Pronto, acabou. Aí você vê o Matheus, como está aqui o nosso querido Matheus, que também já vieram me dizer que eu ficava protegendo o Matheus. Porque é assim, né? Se era aluna, é porque o professor devia estar pegando. Se era aluna, é porque é protegido. Então é um inferno isso. Não, o Matheus, porque o Matheus fala e você, tudo que o Matheus fala na aula, você concorda, porque o Matheus estuda. Aí você olha o ciclo, né, a trajetória, olha a timeline dele, aí vê o Matheus hoje brincando com conhecimento, estudando, vai viajando para fazer não sei o que, pesquisa e tal. Pois é, amigo. Por acaso, essas pessoas que a gente vivia elogiando e, como dizia, né, dando moral, porque eu dava moral para o Erdi, eu dava moral para o Matheus, e essas pessoas que davam moral, hoje elas estão cheias de moral. Por que será? Né? O ideal é que todo mundo tivesse no mesmo caminho, cada um, né? Todo mundo ali querendo saber cada vez mais, todo mundo querendo investigar, todo mundo querendo ser um especialista naquilo. Eu já passei por situações, e você deve ter passado também, por situações do tipo, professor, eu estou vindo aqui para te dizer, que eu já recebi aluno na universidade que voltou, professor, quero te dizer que eu estou fazendo uma pós-graduação, e aí? Estou fazendo lá a metodologia da pesquisa, professor, não chega nem aos pés. E está todo mundo perdido, desesperado, e eu já estou praticamente com o meu estudo pronto. Né? O Hércules colocou aqui, na Gama Filho tinha uma. Tinha Entendeu? Cybex. Tinha, exatamente. Tinha, por quê? É, Porque tinha centro de pesquisa, tinha excelência, tinha tudo isso. Então, a popularização não quer dizer que é a banalização. Popularizar significa dar acesso a muitos. Não é reduzir o nível de exigência para que todo mundo consiga fazer. Claro que todo mundo no país, é claro que você tem que aumentar o nível de acesso das pessoas ao ensino superior, mas não é de qualquer jeito, é fazendo com que a sociedade evolua e você tenha cada vez profissionais melhores. exatamente.
Exatamente. O Matheus está falando aí uma questão do confronto, né, da ciência que vende. É óbvio que a gente também tem que ter o consumo, né, de pessoas que possuem base, né, pessoas que sejam coerentes, éticas. Acho que isso é o ponto principal. Não tem problema nenhum a gente ter esse tipo de profissionais dentro do mercado, nas redes sociais, mas a gente tem que saber que tem muita gente estudando, muita gente com conhecimento, muita gente séria, que às vezes não é observada e que a gente não escuta. E daí começa a escutar outras pessoas que E vai falam sendo mais do que as preterido, pessoas rapaz. querem Tem ouvir. muita gente estudiosa que vai sendo preterido no mercado. Por quê? Porque essa pessoa, ela pergunta mais, ela estudou mais, ela tem mais valor. Quando ela tem mais valor, ela tem mais preço. E quando ela tem mais preço, nem todo mundo está disposto a pagar. Então, você tem um exército de reserva de pessoas muito capacitadas e um monte de gente cheia de opiniões, com suas poderosas opiniões pessoais, formando pessoas aí para o mercado. Ou seja, na área da saúde, isso eu diria assim, isso se aproxima do começo do fim. Porque você pega a nossa área, passamos aí uma pandemia agora, o presidente da Organização Mundial de Saúde, em nível planetário, falou que a nossa atividade, a nossa ação é o maior remédio, é o remédio do século. E hoje a gente sabe muito bem, há muitas dúvidas se a grande maioria dos nossos pares estão preparados para trabalhar com isso, né? Preparado, tenho trabalhando em cursos de pós-graduação aí pelo Brasil, eu já ouvi pessoas que receberam cliente pós-Covid e que não sabiam o que fazer. Professor, o que você acha? Eu digo, você tem que estudar. Mas não adianta estudar treinamento de força. Você tem que estudar Covid, você tem que estudar Epidemiologia. epidemiologia. Epidemia o quê? Amigo, epidemiologia. Vai ter que para entender o que está acontecendo. Vai entender o efeito tardio, a Covid longa. Olha, quem hoje está pegando uma pessoa que teve Covid e que ainda tem lá algumas sequelas, né, algumas consequências, tem que saber o que vai fazer com essas pessoas. Então, será que vamos de novo perder uma grande oportunidade? É, Entendeu? exatamente isso. Perdeu uma oportunidade. E Perdeu uma eu falei oportunidade. epidêmio, Edivaldo, acho que deu uma travada, não sei se está me ouvindo. Não, estou te Eu ouvindo falei, perfeitamente. tá. Eu falei epidêmio porque eu aprendi muito metodologia, Edivaldo, aprendi muito metodologia dentro da epidemiologia, porque a epidemiologia ela precisa escolher o melhor método para trazer os melhores resultados, que possuem melhores evidências. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está tendo aí a pessoal que está comentando aí, a Mônica, o Hércules, o pessoal mandando algumas mensagens, a gente já vai estar lendo aí. Mas queria que você falasse um pouquinho, Divaldo, sobre método, sobre amostra, sobre Isso, procedimento, sobre isso, isso, protocolo, isso. né, sobre essa relação aí nos estudos É. acadêmicos. Não, e isso, Edi, isso não tem a ver com você ser o especialista em estatística. Porque se você não conhece a estatística que você precisa, você pode contratar alguém para fazer a sua estatística. O que você tem que saber é o que você vai fazer com o resultado que o estatístico te entregou. Eu ouvi isso do meu júri lá, que eu fiz uma apresentação, eu tive que estudar análise fatorial exploratória, que foi uma metodologia que eu usei lá, um troço robusto. Aí comecei a explicar, um dos caras lá falou assim, olha, você não precisava ter feito tudo isso. Ninguém está aqui a querer saber se tu dominas isso. Isso, quem sabe, são os estatísticos. Nos interessa saber o que você vai fazer com os resultados que você encontrou. Mas essa escolha que você apresenta lá no final, ela começa lá atrás. Depois que eu escolhi o que eu quero estudar, o próximo passo é identificar o seguinte: é com quem? Ah, eu vou fazer com idosos. De que idoso você está falando? Que faz o quê? Qual é a cara? Eu não vou sair pela rua pegando qualquer pessoa que tenha tal idade. Você tem que ter um critério, né? Por isso é que tem lá. Quando você escolhe a população, eu digo, olha, é melhor você fazer um estudo de caso de uma academia onde você está estagiando e fazer com todos ou a maioria dali, do que você escolher o Rio de Janeiro inteiro e pegar um professor, um profissional ou um cliente de cada uma, porque você vai ter um erro muito maior. Então, eu dizia assim, olha, às vezes menos é mais. Faça um bom estudo de caso do lugar que você está estagiando, e o TCC normalmente ele é feito junto lá com os estágios, então faça um estudo de caso do lugar que você tem afinidade, tem facilidade de acesso, tem contato com as pessoas. E aí, obviamente, esse caso ele não vai explicar o mundo, mas ele vai dizer o que está acontecendo ali
E aí você, no seu TCC, já coloca como recomendação a ampliação desse estudo para outros universos, para outras populações e tal. Depois que você escolhe isso, então é assim, você não vai dar conta de resolver o problema do planeta, filho. Você não quer brincar de Deus. Calma. Vamos primeiro ver nesse pequeno grupo que você quer investigar, seja de gestante, de idoso, de criança, seja lá o que for. Qual é o critério que você vai usar? Critério de inclusão. Tinha lá aqueles itens todos, né? Critério de inclusão. Professor, o que é critério de inclusão? Para entrar na festa, na sua festa tem que ter o quê? Criança, qual faixa etária? Sim, eu vou pegar criança que vem de uma escola de altíssimo nível bilíngue, classe A, classe socioeconômica A, com a criança que vai para a escola para comer merenda. Olha o que você está querendo avaliar. Se o estado nutricional interfere nisso, você não pode fazer esse mix. Então, vai ajudar. Aí a pessoa começa a entender, então eu tenho que começar a pensar de forma, né, a ter uma amostra mais equilibrada, mais equânime. Exatamente, começa por aí. Até porque a gente estava falando de graduação, a pessoa nunca fez isso na vida. Eu só vou fazer um parêntese e dizer isso. Eu conversava muito isso com o Hércules. Se você, em cada disciplina da graduação, cada professor, cada colega meu que está lá, exigisse ao longo de um período letivo que ele lesse 4 ou 5 artigos, ele ia chegar no TCC tendo lido 100, 150, 200. Agora, no momento que nas outras disciplinas ele apenas vê slide, PowerPoint e não é obrigado a estudar nada, chega no TCC, você é o cara que está dizendo para ele que ele tem que fazer uma coisa que ele nunca fez, ele está quase na cabeceira da pista para decolar. Aí diz assim, esse cara é a desgraça da minha vida. Porque esse cara está assim mesmo. fazer uma coisa, não é? Esse cara é a desgraça da minha vida. Agora, se ele tivesse que estudar, ele fosse levado, se todo professor, em toda disciplina, deixasse sempre uma pergunta para que esse aluno fosse em busca do conhecimento científico, ele já ia se acostumar com a ideia de que é estudando, é pesquisando, que ele vai chegar onde ele está querendo. Percebe? Então, quando ele chega lá, você tem que, num período, dar tudo isso para ele, explicar como é que é, o que é população, o que é amostra. É população, o bolo. Amostra, cara, é o tamanho da fatia do bolo que você vai pegar. Você não vai fazer um bolo do tamanho da Avenida Brasil. Faça um bolo menor e pega uma fatia mais relevante. Aí tem a formulinha para você calcular quantos tem que ter da amostra. Mas primeiro, ao invés de ficar dando a ferramenta, tem que ensinar. A gente precisa levar esse pessoal a entender por que está fazendo, sabe? Porque não adianta querer que um estudante de nível superior desenvolva um trabalho científico se ele não entende para que ele está fazendo aquilo. Ele tem que entender assim, cara, eu vou sair daqui com alguma coisa que eu posso ter certeza que o que eu fiz é consistente, que eu tenho o resultado. Mas é modesto. Não, não é modesto não, amigo. Ele é do tamanho que precisa ser para ser sério. Não precisa ter 2 metros de altura para ser sério. Pode ser um anão e ser sério. Não é a estatura que dá o tamanho da seriedade. Você escolher um trabalho que você diz que vai resolver o problema do mundo de pesquisa com meia dúzia de pessoas que moram na tua rua, isso é irrelevante. Agora, se você pegou o tamanho de toda a vila que você mora, que é só de pessoas idosas, e fez um estudo ali com relação à autonomia funcional, isso é mais relevante. Então, escolher a população, escolher a amostra. Qual o critério de inclusão? Como é que faz para entrar na sua festa? Se é alguma coisa que você vai fazer ao longo de um período, pode ser que alguém desista. Ou pode ser que você tenha que tirar alguém. Critério de exclusão. O que o cara vai fazer de errado que você vai tirar ele da festa? Aí eu dava um exemplo assim. O cara entrou na festa, deu o convite. Chegou lá dentro e começou a arrumar briga. O segurança vai jogar ele para fora. Critério de inclusão, ter o convite. Critério de exclusão. Se arrumar confusão, o segurança te joga na rua. Aí o pessoal ri e tal. Isso é critério de exclusão. Então, a pessoa não fez exatamente, não compareceu àquelas sessões de treino que eu montei para fazer o teste daquela variável lá. Ele faltou tanto. Bom, se ele faltou, então ele não pode ser incluído na sua pesquisa. Porque o resultado dele não vai ser prototipo, porque ele não vai ser um protótipo daquilo que você testou, porque ele faltou. Professor, é isso? Mas isso é simples, amigo. Então, para de ter medo de mim, para de ter medo da obrigação e entende que se eu estou te dizendo que é por aí, eu não estou aqui à toa. Percebe? Então, aí você vai, né? População, amostra, critério. Bom, agora eu já sei com quem eu vou fazer. Tá bom, agora qual é a ferramenta que você vai usar? Qual o instrumento? Vamos lá, volta no seu objetivo. O que você quer medir?
Ah, eu quero medir impulsão. Como é que você vai medir? Ah, professor, sei lá, eu pensei em fazer um questionário. Não, filho. Se você quiser saber se eu sei pular, você vai me perguntar ou vai pedir para eu pular? Ah, vou pedir para você pular. Então, amigo, se você quer medir impulsão, você tem que ter um teste de impulsão. Tudo é questionário. Quanto é tudo é a síndrome do questionário. É SQP, síndrome do questionário polivalente. Ele serve para qualquer coisa. E o que é pior, e assim, claro, a gente não montou, você não montou uma live só para mostrar ponto frágil. A gente está, de forma engraçada, mostrando por que essas coisas ficam inconsistentes. E aí, quando é um questionário, eu digo assim, peraí, amigo, primeiro vamos ver se já tem alguém que já fez isso? Aí O eu que fui ele usar usou? alguns exemplos. Quem que usou? Porque, não, professor, eu já montei aqui um questionário. Aí o cara me dá o questionário e diz assim, olha, seu questionário, deixa eu responder ele assim. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. O que você vai fazer com isso? E, professor, tá ruim. Eu falei, pois é, esse questionário não é assim. Tem que passar por um processo de testar, tem que testar o seu questionário, tem que validar ele, você vai ter que aplicar, vai ter que fazer uma amostragem. Se você já encontrar uma ferramenta assim, eu quero fazer um trabalho para ver desenvolvimento psicomotor. Cara, pega uma bateria psicomotora. Você vai montar uma, você já tem aqui o Vitor da Fonseca, tem aqui o Ruizinga, tem aqui Matos e Cabarite, a professora Vera Matos, desce aqui que ela está aqui embaixo. Pede a ela que ela desenvolveu. Pois é, então, da ferramenta, disse, olha, você abre a caixa de ferramenta, tem de tudo lá. Você não tem que ficar encantado com a quantidade de ferramentas, você tem que saber se ali tem a ferramenta que você quer. E aí vai montar eu fazia uma brincadeira assim, né? Questionário. Vamos imaginar que eu queira saber, com relação a uma pessoa, sobre tabagismo. O que eu pergunto para ela? Aí eu pegava a caneta assim do quadro. Vamos lá, o que eu pergunto? Se fuma ou não fuma. Fumante, sim ou não, certo? Certo. Não. E o ex-fumante? E é. Então fumante, não fumante e ex-fumante. Tá certo? Pessoal, agora tá. Não, vem cá, tem o fumante ativo e o fumante passivo. Aí eu ia abrindo, daqui a pouco, caraca, a pessoa tem 8 variações só para saber sobre tabagismo. É isso, filho. Se ele é ex-fumante, ele é ex-fumante de quê? Fumou por quanto tempo? Fumava com que frequência? Se parou há quanto tempo? Por que parou? Parou por quê? Coletar Então, informação. exatamente, porque eu digo, é dessa informação que você vai precisar para o teu estudo ser robusto, ser consistente. Porque senão você vai apresentar tantos fumantes e tantos não fumantes. Vem cá, os não fumantes nunca fumaram ou é ex-fumante? Não sei. Bom, seu trabalho está sem sentido. Então, aí eu desenvolvi um formuláriozinho de validação, de questionário e tal. Tem ele até Maneiro. hoje, tem gente que usa. Interessante é que, assim, Erdi, eu disponibilizava isso, tinha lá meu site, o cara pegava lá um protocolo, um instrumento que eu fiz para validação de questionário e entrevista, roteiro de entrevista e tal. Eu recebi e-mail assim, professor, eu sou da Universidade do Pará e descobri na internet o seu site e tal. Você tem a referência desse instrumento que o meu orientador do mestrado perguntou? Não, amiga, é de minha autoria mesmo. Qual é o seu nome? O cara colocar, depois o cara mandar para mim, instrumento de Farias, 2005, 2006. E o cara aqui na esquina, meu aluno de graduação, professor, tem que usar isso mesmo? Eu digo, filho, a parte mais difícil eu já fiz, que foi elaborar isso. Agora você só precisa usar, filho. Só precisa usar. E aí, aquela coisa assim, sujeito à pesquisa, critério de inclusão, né, ferramentas, procedimentos para coleta dos dados. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer? Eu vou chegar lá e vou perguntar, vou chegar lá e vou testar. Quer dizer que tu vai chegar lá, vai abrir a porta, vai pegar o cara, botar ele no canto? Não, então você tem que ter uma visita, vai lá, apresenta a sua pesquisa, pede autorização, tem lá, né, se ele autoriza o resultado, aí você vai agendar com ele. Pô, professor, isso é assim? Agora você tem que escrever tudo isso. Procedimentos para coleta de dados. Eu vou botar lá a pessoa na esteira, vou botar lá aqueles sensores, né? Como é que você vai fazer? Você vai botar na pele? Não, tem que passar, tem que raspar. Então você tem que escrever isso lá. Lembra da vovó? Modo de preparo. Vá adicionando lentamente os ovos previamente batidos em clara de neve, colocando ao mesmo tempo o leite pré-aquecido. Olha quanta coisa a vovó fazia. E a vovó não fez metodologia da pesquisa com a gente. Mas ela sabe que é no procedimento que tinha a diferença daquilo que ela está preparando. Então você tem que descrever tudo isso. Aí a coisa começa a crescer. Professor,
Só de metodologia eu já escrevi 2 páginas. Claro, o seu trabalho precisa disso. E isso vai mostrar para a sua banca, assim, ó, ele teve os cuidados metodológicos para ter um resultado que ele possa confiar, que nós possamos confiar. Entendeu? Então, aí, quer dizer, muitos, né, a grande maioria acabava gostando disso, se sentia autor da parada, e gostava do que estava escrevendo. Ah, pessoal, agora eu entendi que eu li aquele artigo que você mandou e o cara escreveu um monte de coisa do procedimento. Pois é, amigo. Pô, colocou, eu vou medir. Ele vai medir com o quê? Com fita métrica da revista Capricho? Não, eu vou medir a trena. Qual é a marca da trena? Qual é a precisão da trena? Qual é a balança que você vai usar? Vai entrevistar ele como? Eu vou fazer uma entrevista com o cara do CrossFit. Lá o cara é testemunha de CrossFit. Vai fazer uma entrevista com o pessoal do CrossFit. Vai entrevistar ele quando? Eu vou lá e vou entrevistar quando? Antes do treino, depois do treino? Vai testar ele quando? Você tem que dizer, né? Foi feita assim, foi feita abordagem e tal, autorização. Então, ó, o sujeito com quem é, o critério de inclusão, se for alguma coisa que você vai trabalhar com ele durante um período, critério de exclusão, né? Qual é a ferramenta que você vai usar, como você vai fazer para coletar o dado, quantas vezes você vai, isso tudo são passos, são componentes metodológicos. Você tem que saber já qual é a estatística que você vai usar, e aí, professor, eu não tenho a estatística no curso, eu não tenho muito conhecimento e tal. Vai atrás do professor na época, vai atrás do professor Rogério Emídio e pergunta para ele qual é a estatística mais adequada para você fazer isso. A minha primeira escolha de estatística, quando eu estava fazendo lá o trabalho do doutorado, eu falei com o meu orientador, eu queria fazer assim, assim. Ele falou, tu vai levar aí uns 4 anos só para tratar os dados. Então, tu precisa ver, vai conversar. Eu fui conversar com o cara da estatística. O cara me saiu com a tal da AFE, Análise Fatorial Exploratória, e a AFC, Análise Fatorial Confirmatória. Falei, cara, isso é para passar no pão? Aí vai eu comprar um livro sobre análise fatorial, troço robusto para... Tive que estudar metodologia para entender. E, detalhe, acabei sendo ajudado, assim, um grande colaborador no meu trabalho foi uma pessoa que hoje é um pesquisador assim, premium, né? Categoria Platinum, que foi meu aluno na graduação. Assim, muito interessante. Eu entro para ter aula de metodologia lá em Portugal, aí eu olho o nome do professor e falo, acho que eu conheço esse professor. Eduardo Borba Neves, acho que eu conheço. Aí fiquei assim, esse Eduardo, na época, ele era tenente do Exército e tal, ele estava fazendo fisioterapia. Aí entrou o Eduardo e eu olhei e falei, o que está fazendo aqui? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Ele foi dar aula de metodologia, estava fazendo o pós-doc dele, ele deu aula de metodologia, ele abriu a aula dele dizendo assim, olha, se eu estou aqui, é porque me apertou muito na metodologia, no meu TCC, esse cara aqui. Aí a galera, tinha gente, tudo que é lugar do mundo lá, olhando para minha cara, assim, porque ele foi me orientando, eu dei metodologia da pesquisa para ele na graduação, na fisioterapia, na Estácio, quando ele era, entendeu? E aí ele deu aula lá de metodologia e tal, e acabou sendo a pessoa que me ajudou na estatística. Então, olha como é que o mundo é. É assim, cara. Entendeu? Eu, de alguma forma, iniciei o cara lá na metodologia, lá na pesquisa, enfim. Ele, no final das contas, ele, come com farinha, pegava e brincava com os negócios. Agora você faz assim, faz essa, trata assim. SPSS, eu tinha que ser apresentado, fazia assim para o SPSS, e o SPSS já era amigo dele, tomava cerveja na esquina. Ao invés da gente criar resistência para as pessoas que estão querendo que a gente cresça, a gente precisa aprender assim, cara, se essa pessoa quer que eu cresça, ela vê capacidade em mim, vê potencial, vê mérito, gostou e está disposta a me ajudar. Eu vou reclamar de quê, cara? Vou reclamar de quê? Entendeu? Não, sensacional assim, te ouvir. E a parte metodológica de uma pesquisa, deixa eu ligar aqui o ar, que está frio, mas eu começo a me entusiasmar, eu comecei até a suar aqui. Deixa eu ligar aqui o ar do meu escritório. E a parte metodológica, ela é a parte onde o autor ele cresce. Porque a revisão da literatura, ele vai lá fazer uma revisão, ele vai ver quem já escreveu sobre isso. Digo, você precisa fazer revisão para quê? Para você ver até onde a ciência já foi. Para você não ter um trabalhão de descobrir alguma coisa que já está exaustivamente descoberta. Então, veja até onde foi. Mas isso vai te dar robustez para você entender o seu trabalho. Mas na parte metodológica, é quando você diz assim, o meu bolo
vai ser feito desse jeito, serão esses os ingredientes, o meu preparação, a meu modo de preparar é esse, para fazer aquilo que eu estou dizendo lá no objetivo. Que eu digo, ó, pega o objetivo da tua pesquisa e escreve no teto, em letra grande. Porque todo dia, quando você for dormir, olha para o teto e diz assim, é isso que eu tenho que alcançar. E às vezes você já deve ter passado por isso assim. O objetivo da pesquisa, provar que eu digo, para. Você não vai provar nada, você vai verificar. Você vai. Eu Até o quero verbo, provar. você tem que saber qual verbo Porra, colocar. se você quer provar, amigo, você já tem certeza. Você vai fazer a pesquisa para quê? Você não vai provar. Eu vou verificar, eu vou medir. Eu quero provar que isso, assim dá esse resultado. Ó, então já está provado. Você publicou aonde mesmo? Essa sua pesquisa? Não, não publiquei, então você não vai provar. Você vai testar, você vai medir, você vai comparar. Ah, tá. Os verbos são ações. Então escreve lá e toda hora você pensa assim, com essa metodologia, com esse sujeito, com esse protocolo, com esse questionário, com essa entrevista, eu consigo aquilo que está escrito no teto? E acho que não, então eu tenho que conversar com o meu orientador. Ou eu mudo o objetivo ou eu mudo a ferramenta. Porque a caixa de ferramenta está aí. Não adianta ter todas as chaves de fenda se o que você precisa é um pequeno alicate. Escolha de metodologia é isso. Veja na área de negócios, né? Você faz um questionário enorme para medir a satisfação do cliente. Aí você faz um questionário partindo da premissa que o cliente está satisfeito. O questionário está viciado, ele não serve para nada. Aí você faz, dá o resultado que você queria, 6 meses depois você fecha as portas. O nome da empresa, Falidos e Felizes S.A. Por quê? Você usou a ferramenta errada. E nós, em termos de negócio, nós estamos muito mal nessa coisa da ciência, da pesquisa. Porque as pessoas acham que já sabem tudo, já entendem tudo, e o cliente está indo embora. Verdade. Entendeu? O cara diz que ele vende um serviço da categoria premium e o cliente trocou ele por uma low cost. Porque, na verdade, o cliente que ele tinha, que ele achava que era fiel a ele, só comprava preço. Ele é igual a todo mundo. Falta o quê? Falta esse pensamento, falta o pensamento científico. Nos trabalhos com consultoria, na área do fitness, eu tenho dificuldade, né? Eu tento levar isso aí, mas eu encontro resistência. Converso muito com o Ângelo sobre isso, o Ângelo Dias. Eu tenho resistência. Por quê? Porque o gestor, ele acha que esse negócio de pesquisa não é... Amigo, negócio de pesquisa não é só para química, não é só para isso, não. É para toda e qualquer pessoa que quer entender o seu negócio, as coisas que você faz, entender o que você faz. Eu costumava mostrar assim, sabe, Erdi? Vamos pegar um exemplo do médico. Você chega lá, eu vou ao médico, estou com algum problema, aí você chega lá e diz assim, vamos lá. Primeiro, sinais. Um médico que faz uma consulta decente, né? Sinais, o que ele está vendo. Sintomas, o que você está relatando para ele. Aí ele vai fazer os exames clínicos, dependendo do que foi, a palpação, um teste funcional e tal. Aí aquilo ali não fecha o diagnóstico, ele vai e pede exames complementares. Quando volta o exame, ele diz assim, opa, fechou, é isso aqui. Aí ele vai e medica. Olha quanto de ciência tem nisso aí. É a gênese do pensamento investigativo, é querer entender o que está acontecendo para poder fazer as escolhas certas. Na prática, ele está Na mostrando um prática. exemplo na prática. Isso não é para fazer e botar na estante. Você bota na estante o resultado. Mas o que você tem que fazer mesmo é levar isso para o mundo real e dizer assim, olha, melhorei a vida daqueles idosos, eles passaram a ter autonomia funcional, porque eu fiz um estudo com idosos assim, e o programa de treinamento, parará, parará. O Matheus mesmo publicou no Instagram dele, eu estava vendo hoje, causas, né? Alguma coisa assim, a pessoa ficar muito tempo sentada acha que vai ter menos dor lombar. Ele colocou até um trecho lá do artigo que está lá, é um artigo em inglês, mostrando assim, olha, os estudos mostram que não é o repouso que reduz a dor lombar ou alguma coisa do gênero. O que é isso, amigo? Isso é ciência, isso é estudo, isso é estudo. Entendeu? O Pedro Estivil está aqui, ó, te escutando, voltei no tempo. Há 10 anos atrás eu aprendia muito com você. Que bom, que bom. Precisamos continuar aprendendo com o outro. Estivil, o garoto, não sei o que, do atletismo, quero saber, quero testar. Vamos para a pista, vamos ver com os atletas, vamos ver como é que é. Não dá para ficar sentado num escritório achando um monte de coisa, publicando, ó, isso é porque eu acho. Não, isso é coisa para cartomante, cara. Isso não é coisa para pesquisador. Isso não é coisa para cientista. Porque o que a sociedade espera de nós, Edi, que temos nível superior, é o que há de mais sofisticado no exercício das profissões. É simples assim. Não se espera de uma pessoa que tem ensino fundamental que ele tenha grandes elaborações
com base em métodos científicos, mas se espera de um profissional de nível superior, porque o nível é superior, que ele saiba o que ele está falando, que ele não simplesmente Exatamente. ache. Ele não pode só achar, ele tem que ir baseado em evidência. Entendeu? Eu lembro de um estudo que eu orientei, olhei aqui para o Noronha, agora o Max Noronha, grande Max, um trabalho com jiu-jitsu, cara. Um garoto lá, era até uma dupla de irmãos, eles eram gêmeos, e eles queriam fazer um trabalho, eles são do jiu-jitsu, mas eles queriam fazer um trabalho com jiu-jitsu, que eles estavam começando a fazer um trabalho personalizado com executivos. Os caras eram executivos do mercado financeiro, apaixonados por jiu-jitsu, só que queriam usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de redução do estresse. Os caras trabalhavam na Bolsa de Valores. Aí, fomos atrás de um protocolo para medir estresse. Né? E aí, estresse e ansiedade. Aí descobrimos que tinha ansiedade estado, ansiedade traço, a professora Ana Hora ajudou, o protocolo lá da psicologia. Cara, ele fez o trabalho com os caras, moral da história, para encurtar o assunto, os caras contrataram eles, não só para treinar os dois executivos, mas contrataram para treinar o board da empresa deles com o jiu-jitsu, porque eles verificaram que a prática do jiu-jitsu, além de ser uma coisa prazerosa, reduzia os níveis de tensão e estresse gerado pelo ambiente de trabalho. Olha que coisa bacana. Aí você vê o garoto hoje, 10 anos depois, trabalhando só com executivos, trabalhando com jiu-jitsu, mas não é para formar faixas pretas, é para formar pessoas com a arte suave, reduzindo o nível de estresse e tensão. Entendeu? Então, é isso, é transformar o que você vai produzir naquela pesquisa do TCC lá, em alguma coisa que tenha utilidade na vida das pessoas. Utilidade. Exatamente. Nós, profissionais, todo e qualquer profissional, antes de tudo, a gente precisa ser útil. Precisa ser ético, ser decente e precisa ser útil. Você tem que fazer alguma coisa que melhora a vida das pessoas. E a ciência é uma ferramenta para isso. Você tem que ter método, tem que ter protocolos, tem que ter ferramentas para você gerar as melhorias que você espera. E aí você, como não pode fazer com todo mundo, você não pode fazer um teste planetário. Então você vai e pega um recorte da sociedade, faz uma escolha tecnicamente bem feita, testa e diz assim, olha, com esses aqui deu. Aí faz o que Perdi fez. Vai para um nível de especialização, já faz uma coisa maior. Com esses aqui também deu. Vai para o mestrado, olha, continua dando. Vai para o doutorado assim. Bom, agora eu posso dizer que isso dá esse resultado, porque eu venho testando isso há muito tempo. Aí tá lá os atletas com lesão zero. Isso. A Mônica colocou aqui. Uma pena que nem todos os orientadores sabem orientar. E a Mônica passou por uma situação assim, né, recentemente, no curso que ela estava fazendo. Que eu digo assim, o orientando, ele precisa ser orientável. Ser orientável significa dizer, usar aquilo que Deus deu. Olha no espelho, filho. Você tem dois ouvidos e uma boca só. Então, pelo amor de Deus, ouve mais do que fala. Eu estou aqui para te ajudar, mas me escuta porque eu estou querendo te levar. Segundo, você tem que confiar no teu orientador. E o teu orientador, por sua vez, tem que ser uma pessoa confiável. Você tem que sentir firmeza. Agora, Erdi me dá um material. Passou um mês inteiro trabalhando. Aí me dá, eu devolvo sem nenhum comentário, dizendo assim, tá bom. Cara, você fica sem parâmetros. Ou então te dou uma nota assim na capa, 8,5. 8,5. Aí você diz assim, Edivaldo, onde é que eu perdi 15% de performance? Pronto. Desculpa, mas deu merda. Lá tá o cara me questionando, quando na verdade eu não dei valor ao seu trabalho, eu não li, não. Então eu devolvia escrito, rabiscado, sugerido. Professor, você detonou meu trabalho. Não, amigo, eu avaliei seu trabalho. É daqui para melhor. Aí o cara volta 2 semanas depois. Professor, achei que estava tudo bom, agora voltou a rabiscar de novo. Voltou, mas agora é no outro nível. Quantas coisas rabiscadas não vão e voltam, cara? As pessoas têm uma dificuldade, muitas vezes, de lidar com isso. Isso não é erro. Isso é melhoria. Crescimento é assim, pô. Crescer dói. Crescer dói. E a metodologia é a parte da pesquisa onde você diz assim, ó, é assim que eu vou chegar onde eu estou objetivando. É assim. É escolhendo com quem, né? É o que, com quem, quanto, como, por quê, onde. Quando você responde essas perguntas, você define metodologicamente o que você vai fazer. Olha lá no Vasco o que você estava desenvolvendo. Era uma metodologia. O que significa dizer? Que aquilo poderia ser aplicado em diferentes contextos, dentro daquela área ali do futebol,
que aquilo ia dar aquele resultado e que a ciência mostrava que dava certo. Né? Que nós íamos até fazer um trabalho bacana, mas acabou que a política não deixou, né? É, Mas, quando você disse do caderno rabiscado, na verdade o aluno tinha que chegar e falar assim, pô, obrigado, né? Agradecer o senhor por ter feito essa cara, consultoria pô, aqui no meu trabalho. E, e me chama muita atenção, tem um caso que eu quero que você fale, porque eu tenho que aproveitar o tempo aqui contigo. A gente já passou até de uma hora, já está chegando no final da nossa live. Mas assim, se deixar, eu vou ficar fazendo 300 milhões de perguntas. Eu tenho só um caso. Uma vez na sala de aula, você contou uma história sobre marketing pessoal. Agora a gente estava falando das apresentações, porque à medida que a gente perde a apresentação do TCC, né, se a gente tem aí as novas políticas de gestão por parte principalmente das universidades privadas, mas também a tendência das universidades públicas, tirar lá a apresentação do TCC, a gente perde aquela oportunidade do aluno apanhar, entre aspas, mas principalmente ali dar o show dele. E o TCC, assim como muitos alunos, ex-alunos, né, que passaram aqui agora, botaram mensagem aí, mandando um abraço aqui para o professor, provavelmente esses ex-alunos estiveram, assim como eu, com a sua melhor roupa, né, com a sua melhor estrutura, a né, sua melhor para versão. apresentar Com a sua melhor versão. a sua melhor versão, para apresentar o seu TCC. E eu lembro uma vez que o Edivaldo chegou na sala, falando que ele foi dar uma palestra, que ele foi de camisa regata, Camisa bermuda, regata, bermuda, chinelo, boné, para falar boné, sobre marketing pessoal. Uma palestra e do ficou lá, CREA, do curso de eu, pós-graduação. Isso e é ficou lá memorável, que a atrás. gente... Aí você falou que o pessoal, a palestra vai explicar, mas eu só lembro o seguinte, que você falou que ficou lá atrás para falar de marketing pessoal, o pessoal não te conhecia, e quando o pessoal te olhou assim, achava que você era o rapaz que mexia no data show, não sei. Isso, Conta essa isso, história isso, aí pra isso. gente. Não, foi rapidamente. Era a abertura de um curso de pós-graduação. Aí, na época, a empresa que fazia isso era a Sprint, o professor Hernani Contursi, que depois presidente do conselho, e ele foi fazer, e eu ia fazer a abertura. Abertura sobre marketing pessoal, carreira profissional, né? E tinha gente de tudo que é lugar do estado do Rio de Janeiro. E aí eu resolvi fazer isso, que sempre tive, tenho uma posição muito crítica em relação à postura pessoal. Não é a forma como veste, é o que você apresenta, o que você representa. Enfim, aí eu cheguei um pouco mais cedo, fui de bermuda, tênis, camiseta regata com boné assim, virado para trás. E cheguei mais cedo, montei o data show, aí o pessoal foi chegando, aí tinha assim, uns 2 ou 3 que me conheciam. Eu chamei e falei assim: olha, faz de conta que você não me conhece. Depois você vai entender por quê. Então não me cumprimenta, não fala. Tá. O pessoal foi chegando, tinha gente tudo que é lugar do estado do Rio de Janeiro. Aí eu montei o data show, montei tudo e tal. Cheguei mais cedo, montei. E aí o pessoal foi chegando. Aí montei e fiquei lá atrás. Terminei, fui lá para trás, o pessoal chegando, chegando. Aí um virou para trás e falou assim: ô, sabe se o palestrante já chegou? Eu falei: já está aí, já. Aí quem foi fazer a abertura foi o professor Carlinhos. Aí fez a abertura, o Hernani falou, ele apresentou o Hernani. E aí, professor Edivaldo, falou meu currículo lá e tal. Aí a professor Edivaldo, por favor, professor. Aí apontaram essa minha direção, eu estava lá atrás. Aí eu vim, rapaz, a sensação, a cara de desapontamento. Primeiro que quando ele apontou, ele ficou procurando alguém em volta de mim. Só que eu fiquei num lugar destacado que não tinha ninguém. Então, ou era eu, ou era eu. Aí eu saí caminhando na direção, cheguei, bom dia. Cara, ninguém respondeu. O pessoal que me conhecia baixou a cabeça, né? Porque tinha que rir assim. Bom dia, gente, bom dia. Aí O eu falei assim, Rogaciano cara, falou que estava aí, o Rogaciano disse que estava nesse dia. isso, não podia me reconhecer. O Rogaciano não podia me reconhecer. Bom dia, tá? Ninguém me cumprimentava, cara. Bom dia, gente, sei que e tal. O que houve? Não, tô sentindo assim. Aí comecei a perguntar. Aí um cara que estava na frente, que ele é de Friburgo, já um cara já mais maduro, dono de academia, indo lá fazer a pós-graduação. Não, professor, é porque eu não estou entendendo. Vem aqui o professor Hernani, falou, não sei o quê, você vai falar de marketing pessoal, e você, aí fez assim, né? Você, foi assim como? Não, assim como? Não, professor, assim com essa roupa. Eu falei, mas não é assim que vocês vão trabalhar todo dia? Não é assim que vocês se apresentam? Olha como é que tem pessoas vestidas aqui. Por que, qual é o problema? Aí comecei a falar sobre postura e tal. Aí eu falei, agora vocês vão dar 5 minutos. Aí eu voei, já estava tudo no esquema, passei a mão na mochila, fui no vestiário, botei uma camisa, uma calça jeans, uma camisa social e tal. Cara, quando eu entrei de volta, aí nego aplaudiu. Aí eu falei assim, vocês não estão aplaudindo aí de volta, vocês estão aplaudindo, sabe o quê? A educação física. Porque vocês estão dizendo com esse aplauso assim, ó, agora sim. Pois é, o teu cliente também pensa assim.
Quando você está na academia, quando você está na piscina, né? Você está com a roupa de trabalho, mas quando você vem aqui fazer um curso de pós-graduação, você está de bermuda e camiseta, cara, foi um mal-estar geral que deve... Se tivesse uma loja que vendesse calça comprida e camisa ali, ela ia vender tudo. E esse troço ficou marcado que tem gente que eu encontro hoje, diz assim, professor, você fez uma palestra que você foi de bermuda e de boné. Pois é, tá entendendo? O impacto disso, quer dizer, para a galera, entender? E tinha gente nova, o Rogaciano na época, ele era pouco tempo de formado, estudante, recém-formado, e tinha gente lá de muito mais cascuda. Para poder entender que antes de você chegar, a sua marca chega. Na época, falando muito sobre essa questão da postura profissional e tal, e na apresentação do TCC, eu dizia isso, engraçado, por que vocês vêm tão bonitinhos assim? E durante o período vem o Hércules, né? Quando chega o cara com boné, com a bermuda, o cara só falta de pijama. No campus Parque das Rosas tinha gente que morava no pé do lado onde você estudou, tinha gente que acho que levantava, jogava água na boca, botava o cabelo para trás e ia para a aula. Depois a gente fica dizendo que a profissão tem que ser respeitada. Então, na época, eu batia nisso. E no TCC, eu dizia assim, por que você vai arrumado? Ah, porque é um momento diferente. Diferente para você. Quem vai estar te assistindo, assistiu você durante 4 anos, andando, sabe Deus como. Agora você está aqui na sua melhor versão. Então, já que você vai estar lá, faz o seu melhor. Mas não adianta fazer lá, faz ao longo do processo. Mas, professor, mas eu vou chegar lá na banca, vão me detonar. Aí eu dizia assim, ó, uma vez eu adotei isso que um aluno falou para mim. Edvaldo, esse pessoal precisa entender o seguinte, se você disser para o cara, pode ir para a banca, pode ter até o capeta na banca que ele já passou, porque senão ele não tinha... Eu digo exatamente, se eu disser pode ir, filho. Pode ir, porque eu sei que eu estou te falando. Vai apanhar, mas pode ir. Vão te fazer pergunta, mas olha, ao longo dessa instituição que você hoje trabalha, que é a Estácio, eu trabalhei durante 28 anos nela. 28 anos, meus orientandos predominantemente saíram de lá com elogios e notas altas. Predominantemente, eu estou te falando de mais de 95%. Senão não vai, senão não deixa nem ir para a banca. Eu não deixo ir, por quê, pessoal? Porque eu não quero que você se exponha e passe vexame. Então vamos aqui, porque lá na banca eu só quero ver você recebendo elogio. Lá eu não tenho nada para te perguntar, vou perguntar aqui antes. Eu estou contigo, estou de mão dada contigo até lá. Mas quando chegar lá, eu quero ver você brilhar. E aí, às vezes, a pessoa não captura isso assim, não, esse cara está querendo... Não, amigo, eu não quero te derrubar. Eu não quero é que você passe vergonha. Já houve situação, infelizmente eu passei por isso, né? Não, mas eu quero ir, amigo, você não está pronto. Vai ser ruim. Não, amigo, não está pronto. Olha, não, eu vou, tá bom, vai. Chegou lá, o cara apanhou mais do que sovaco de pessoa que usa muleta. E eu só olhava para o rosto dele e dizia assim, cara, eu te avisei, você podia ter esperado um pouco mais, não deu para você ainda, não está pronto. Entendeu? Então, era um preventivo, mas a pessoa entendia que o orientador é adversário. É verdade. Eu aprendi muito com os colegas médicos sobre essa questão da vestimenta, né? Os amigos falavam assim, cara, você tem que ir para a faculdade com a sua melhor roupa. Você vai para o trabalho com a sua melhor roupa. Quando você for sair, sai com qualquer uma. Mas para o trabalho, né, para o teu dia a dia, você tem que se preocupar. E o médico, ele tem muito essa preocupação, né, com a imagem, né? Com os meus alunos, quem é meu aluno sabe que eu não deixo... Não deixar é muito complicado, né? Mas assim, quando o aluno vai de chinelo, eu converso com ele. Eu falo, já passei por isso. Tive a oportunidade de ter um professor como Edivaldo de Farias, que disse que eu nunca teria a oportunidade de deixar uma outra impressão quando eu deixasse a primeira de chinelo. A segunda chance de deixar a sua primeira impressão, Então, assim, e por incrível que pareça, eles entendem, porque isso faz parte, né, da construção. Eles estão ali para serem, né, formados e vão fazer diferença na sociedade. A nossa profissão eu acho que é a mais importante, porque a gente consegue influenciar tanto na educação quanto na saúde. Isso, e é o que o nosso país precisa desenvolver, principalmente nas questões educacionais, mas também a prevenção da saúde. O Hércules é aquele professor que não gosta de boné. Não, amigo, o Hércules é aquele professor que está te ensinando a ser gente. Ele está aqui para formar profissional, não é aluno. Aluno é sem luz, ele está aqui para lidar com estudante de nível superior. Então, ele não gosta, eu tenho certeza que ele deve até usar boné quando ele está em casa, mas na praia, enfim. Mas não é isso, ele não é um professor que não gosta de boné, ele é um professor que gosta de postura. Exatamente. Entendeu? É isso. E esse pensamento assim, né? Isso tudo está envolvido com a pessoa que é
que usa a ciência para se capacitar cada vez mais, que pesquisa, que quer envolver. É o nível superior, é o nível mais sofisticado da formação. Entendeu? O garoto está no primeiro período de medicina, fazendo anatomia 1, mas todo de branco, parece um anjo. Aí ele está no hospital, chega uma pessoa que vai lá, um paciente lá do hospital, olha para eles assim, doutor, onde é que é o setor de vacinação? Ele não sabe que aquele garoto começou agora, mas o garoto está vestido de médico. E aí ele começa a entender que ele tem uma postura de médico. Aí ele está ficando metido. Não, amigo, ele já é um médico em formação. Aqui você já é um profissional em formação. E para botar a mão no diploma, tem que estudar, tem que ter uma postura bacana, tem que ser um cara de nível superior, tem que ter cultura geral, tem que ter intimidade com a ciência, tem que ter afinidade, tem que gostar de pesquisar, tem que gostar de ler. Se não é isso, você fez só o terceiro grau. Entendeu? É diferente de fazer um curso superior. Fez só o terceiro grau. Verdade, verdade. Ô, Edivaldo, eu estou na sexta live aqui com 6 doutores, né? Falando sobre construção de um trabalho acadêmico, um TCC. A gente tem alguns colegas que acompanham a gente toda semana. A gente também coloca essa live no YouTube. Ao final aí das 30 palestras, né? Porque isso aqui é uma palestra aqui dessa fera. A gente vai disponibilizar um certificado de participação e eu peço sempre pro convidado falar uma palavra passe, que a gente tem um link lá na bio, e aí tem lá a palavra passe que o aluno que tiver interesse em ter o certificado dessas lives, receber. Eu queria que você falasse para a gente uma palavra aí, passe, para o nosso aluno. Eu vou usar a palavra que move a ciência. Pergunta. Pergunta. Se você não pergunta, é porque você não quer saber. Se você não quer saber, você não quer crescer. Entendeu? Eu costumo sempre dizer isso em várias situações da minha vida. Olha, desculpa, eu vou te fazer pergunta, mas é por uma única razão, porque eu não sei. Ah, explicou, entendeu, Edvaldo? Não, porque, amigo, eu não entendi. Sabe isso? Não. Eu não tenho nenhum problema de dizer não sei. Agora, se eu souber, eu vou dizer eu sei, vou dizer por que eu sei como é que é, vou estar aberto à crítica. Agora, se você vier com comentários da profundidade de um quiz, desculpa, eu vou dizer assim, cara, desculpa, mas a gente não vai poder continuar essa conversa. Porque você não fez perguntas, você tem muita certeza. Então, a palavra-chave da pesquisa e da metodologia da ciência é pergunta. É verdade. Se fizer a pergunta certa, vai chegar na resposta que você quer. Entendeu? Sensacional. Pergunta. A palavra é pergunta. Sensacional. Edivaldo, não tem como agradecer você dedicar um pouco do seu tempo nessa quinta-feira, né, nesse horário à noite, para estar aqui conversando com a gente. Então, assim, eu sou muito grato, já falei isso diversas vezes. Hoje eu sou o que eu sou graças aos seus ensinamentos. Se eu não tivesse tido aula com o Edivaldo, eu falo isso com maior tranquilidade. Eu não chegaria onde eu cheguei. Porque você me fez justamente, segue esse caminho com excelência. E a partir dali eu comecei a buscar excelência em tudo que eu faço. Então, só gratidão. Muito obrigado por essa live, dedicar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, compartilhar, né, o seu conhecimento. E deixa aí as palavras finais aí para você. Sim, sim. Prazer enorme. Sempre que você quiser participar, interagir, que eu dê uma contribuição, é ótimo, né? É muito bom um dia ter visto você lá, aquele garoto, né? Ainda é um garoto, mas aquele garoto lá fazendo perguntas sobre lesão da membro inferior, sei que, coxa e tal, ouvindo, abaixava a cabeça assim, tá, vou ter que tá estudando pouco, tem que estudar mais. E hoje, né, nós estamos aqui do lado, todos dois, chegamos aí a um nível de titulação máximo, de doutoramento, e você ser um colega meu, é uma fera naquilo que faz, está na universidade que te formou e trabalhando, né, nisso aí e dizendo isso que você falou. Então, é assim, é uma questão de olhar os exemplos, né? Eu vou te dizer que ao longo de todo esse tempo aí trabalhando com graduação, eu tive milhares e milhares de alunos. Aqueles que deram ouvido de alguma forma, que seguiram, né, que foram apertados, foram pressionados, foram exigidos, foram cobrados, melhor dizendo, e entenderam o recado, todos estão muito... Tem aí Paola, tem aí Rogaciano, tem aí Matheus. Acho que o Edivaldo caiu. Não, vou ver se eu coloco de novo ele aqui para as considerações finais. Vou convidá-lo aqui.
ver se o nosso querido professor retorna aí à live. Ah, retornou. Diga Voltamos. lá. Então, todo esse pessoal aí, toda essa garotada que hoje está muito bem na profissão, assim como você, né, que evoluiu e cresceu, sabem que é treinamento duro, combate fácil. A preparação foi dura, foi rigorosa, mas chegamos onde chegamos, chegaram onde chegaram. Eu tenho assim um senso de que eu faço o meu trabalho, sempre procurei fazer o melhor. Não quer dizer que sempre acertei, muito pelo contrário, como todo mundo, como toda pessoa erra, mas meu compromisso sempre foi com a qualidade. Sempre foi com a qualidade. Então, eu acho que se esse espírito fosse apropriado por essa garotada que está com você aí nos TCCs da graduação e tal, com o pessoal que faz especialização, porque continua aquela história, na especialização, o professor tem aqui um abaixo-assinado, o professor está pedindo para tirar você de metodologia. Hoje, para mim, isso está resolvido. Diga assim, tá bom, então é sinal de que eles não querem nada, tá bom, pode tirar, fica à vontade. Porque a pior coisa, Erdi, você sabe muito bem disso, é você dar aula para quem não quer, você orientar quem não quer. E eu não posso perder meu tempo trabalhando com quem não quer, eu quero trabalhar com quem quer. Entendeu? Então, eu acho assim, esse tipo de live sua é muito interessante. Não é para falar de alguma coisa que é arroz branco, mexe exatamente em uma questão que é crucial para nós, aquilo que a gente falou no início, né? Hoje você tem instituições que estão se vangloriando porque acabaram com o TCC. Na verdade, eles não acabaram com o TCC, eles acabaram com a obrigação da pessoa sair dali sendo um estudante, sendo um pesquisador, não é um cientista, sendo um pesquisador, uma pessoa curiosa que quer crescer na profissão. Entendeu? E quando se tira isso, não se faz um enxugamento de custos, se faz uma amputação de conteúdo. Então, eu te parabenizo muito por essa sua missão aí de fazer, de levar em frente. E não deveria ser para todo mundo, mas não é. Nem todo mundo vai aguentar a pressão do Erdi. Não vai aguentar. Não vai, exatamente, entendeu? É isso. Mas Então, eu te agradeço muito, agradeço imensamente aqui o pessoal que esteve presente aqui, o querido Jorginho, que foi meu chefe, né, foi meu coordenador, meu colega, virou um amigo do coração, está aí na área da gestão de pessoas, está terminando o mestrado dele agora, parabéns, no que precisar, pode contar comigo. Sabe que se me der alguma coisa para ler, para avaliar, eu vou ler, vou avaliar e vou dizer o que eu acho. Professor, mas eu te dei, você me deu com um monte de crítica, tá? Você não queria isso não, então por que você me entregou? Ao invés de me dar para ler, embalava para presente e dizia assim, isso aqui é para você com carinho, eu ia pegar e aguardar. Mas se você me pede para avaliar em respeito ao que você pediu, eu vou fazer. Você vai fazer. Entendeu? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Erdi, muito obrigado pela oportunidade. Quando quiser, pode contar. Se for alguma coisa que eu não conheço, eu vou te dizer, olha, não quero fazer não, primeiro eu vou estudar para depois participar. Não tem nenhum problema com isso, tá bom, cara? Tá bom, Divaldo, obrigado. Tá 1h30 de live, batemos o recorde aqui, mas o papo fluiu de uma forma muito à vontade. Então, espero que você tenha um bom descanso, tá? E próximos convites virão, tá bom? Show, valeu. Beijão, Divaldo. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Tchau. gente. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.